Pode acontecer na Groenlândia o que aconteceu sábado de madrugada na Venezuela? Não creio. Sinceramente não creio, não julgo que seja isso que está... E para levar quem? Desculpa a pergunta. Quem é que levavam? Quem administra o território, Não sabia de por muito. exemplo. Que ninguém Mas sabe não. quem é. Que não é? ninguém sequer sabe. Ninguém sabe quem é. Quer dizer, eu sei, mas não é relevante aqui. Isso. Vamos lá ver. Estamos a falar de situações muito diferentes e até com enquadramentos totalmente diferentes e potencialmente também com consequências diferentes se acontecesse alguma coisa. Mas eu creio que aquilo que está em causa não é prender um ditador acusado de narcotráfico. Aquilo que está em causa é procurar entender qual é a importância geoestratégica para um país como os Estados Unidos de uma parte do território norte-americano, e eu sublinho isto, norte-americano, que não é administrado por nenhum país norte-americano, mas continua a ser administrado, enfim, mais ou menos administrado por um país europeu. E começo por aqui, precisamente porque há aqui algumas coisas que nós às vezes falamos e que não temos bem noção das coisas. Eu creio que estamos a falar sobretudo de um processo negocial, aliás, Marco Rubio vai estar para a semana na Europa, vai falar com os líderes europeus, portanto é uma coisa completamente distinta do que se passou na Venezuela, mas há algumas questões que nós às vezes parece que achamos que é tudo o mesmo, não é? Primeiro, a Groenlândia, e já vou explicar isso melhor, é uma colónia. Nós não temos bem essa noção, mas é uma colónia europeia. Ainda é uma colónia europeia. Ou algo que resulta de um processo colonial europeu. Pronto. Depois Mas tem um estatuto especial, mas que é recente. E esse estatuto especial recente teve como consequência que a Groenlândia não faz parte da União Europeia. Às vezes parece que é uma parte da União Europeia, não faz parte da União Europeia. Também já falaremos disso. Agora, e depois parece que é a primeira vez que alguém nos Estados Unidos se lembra da Groenlândia. Não é, também. Também não é. Isto começou há mais no século XIX, depois no início do século XX, depois na Primeira Guerra Mundial, onde aí sim os Estados Unidos ocuparam a Groenlândia, ocuparam militarmente a Groenlândia, e pronto, é uma história longa que vale a pena recuperar para perceber porque é que se fala tanto daquela ilha gigantesca, mas coberta de gelo. Portanto, estamos a falar de um território, só para situar as pessoas, que é como ir daqui até à fronteira da Polónia. Mais ou menos, não é? Portanto, é Portugal, Espanha, França, Países Baixos, Alemanha, tudo isso metido, e pronto. Quando chegássemos lá, talvez tivéssemos chegado ao outro lado da Groenlândia. Com a população da Ilha Terceira. Sim, 30 mil habitantes, não é? 55 mil. 55? 57, enfim, os números são mais ou menos à volta disso. É disso que estamos a falar, é um território basicamente deserto, é ocupado apenas em algumas povoações pequenas na faixa litoral, mas cuja importância se percebe melhor, e eu aqui se percebe melhor se olharmos para um mapa diferente daquele para que estamos habituados a olhar. Que foi aquilo que o Presidente Truman é o presidente que conduziu os Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, portanto já depois da morte do Presidente Roosevelt. É um presidente considerado muito importante do ponto de vista daquilo que foi o posicionamento dos Estados Unidos para a Guerra Fria, portanto ele é determinante em todo esse processo, e na altura o Presidente Truman, na altura os Estados Unidos já estavam na Groenlândia, era preciso voltar a discutir o estatuto daquele território e a sua relação com a Dinamarca, essas coisas todas, e houve alguém que lhe disse, é preciso, alguém que sugeriu, não podemos olhar para o mundo apenas pelas chamadas cartas de Mercator. Sabes o que são as cartas de Mercator? Sim, sim. É aquele mapa é o planisfério clássico, que nós habitualmente temos por todo lado, não é? Que tem algumas características importantes para percebermos. Primeiro, a Europa está no centro. Isso. Portanto, a Europa está no centro. A gente chama de Mercator porque aquilo é uma projeção. O que é que aquilo faz? Espalma, não é? Digamos assim. Espalma o planeta e, portanto, as zonas que estão no Equador ficam minguadas em termos de proporção, as zonas que estão próximo dos polos ficam aumentadas.
Portanto, nós olhamos para aquilo, achamos que estamos a ver mais ou menos a área de cada país do mundo, não é bem assim. Ele não corresponde exatamente a essas áreas e é melhor olhar para um globo. Ora bem, independentemente disso, é muito interessante olhar para uma outra projeção, que é a projeção que tem no centro não a Europa, mas o Polo Norte. E aí o que é que vemos? Vemos, primeiro, que a Groenlândia tem uma posição crucial na relação dos Estados Unidos, ou se quisermos, da América do Norte, com o outro lado digamos, na projeção, a Sibéria, a Rússia, não é? Portanto, quando olhamos também para essa projeção, uma das coisas interessantes de ver é que, e eu vou até citar isso, porque é uma coisa a parte das pessoas não conhece, uma das coisas interessantes de ver é que a Groenlândia é a maior massa de terra acima do Círculo Polar Ártico, mas não é a única. Há várias, digamos, o norte da Noruega, da Finlândia, uma boa parte da Sibéria, o Canadá, o Alasca, tem tudo territórios a norte do Círculo Polar Ártico, mas a Groenlândia é, de facto, o maior território. E numa possível troca de mísseis com a Rússia, e essa era a preocupação de Truman, e que fica no caminho. Fica no caminho. E eu vou, já agora, a esse propósito, referir dois filmes recentes. Um deles até já foi aqui objeto de um programa no Contracorrente, que estão ambos no Netflix. Enfim, passa publicidade. Portanto, um era aquele sobre o cenário nuclear, não é? Aquela hipótese de haver um disparo de uma arma nuclear, e portanto falámos disso, aquele cenário do que é que se passa em muito poucos minutos em que um presidente tem que decidir o que faz e o que não faz. Quem viu esse filme, ele começa no Alasca. Porque é no Alasca que estão não apenas digamos, os instrumentos de alerta precoce, assim como os instrumentos de proteção, chamada escudo, a Guerra das Estrelas, é acionada a partir daí. Mas o Alasca é apenas um bocadinho deste escudo de defesa deste ambiente. A Groenlândia tem muito mais presença. Continuando a olhar para o mapa, há uma outra ilha muito mais pequenina, que fica ainda mais a norte que a Groenlândia, que pertence à Noruega e essa aí não é uma colónia, essa aí é mesmo uma ilha, porque era um território totalmente deserto. Portanto, ao contrário do que se passa com a Groenlândia, já contamos um pouco rapidamente a história, que é Svalbard. Ora bem, Svalbard, eu já estive em Svalbard, é um sítio onde poucas pessoas vão, mas eu felizmente tive a oportunidade de lá ir, e uma das coisas mais curiosas é que Svalbard, nós vamos lá e encontramos, ponto 1, restos da Segunda Guerra Mundial, restos de aviões alemães. E encontramos estátuas de Stalin, porque a seguir a Rússia, a URSS, também lá quis ter um pé. Portanto, aquilo é uma espécie de microcosmo. Svalbard fica bastante mais a norte do que a Groenlândia, porque é muito mais perto. Longyearbyen, que é, digamos, a capital, é a cidade mais perto do Polo Norte. Aquilo não tem gelo permanente por causa da corrente do Golfo, portanto, das águas quentes que vêm do Golfo e que chegam lá, portanto, ao contrário do caso da Groenlândia, que é banhada por uma corrente fria. E portanto daí a importância de Svalbard, mas nós percebemos que esteve sempre em disputa, quer dizer, os noruegueses, que são, digamos, quem lá está, tiveram lá alemães, também foram ocupados pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, e depois a seguir os russos disseram que tinham que ter lá um pezinho, e até porque aquilo tem umas riquezas minerais. Portanto, nós percebemos que este controle do norte é muito importante, sobretudo se pensarmos que vamos ter de gelo. E, portanto, que aquilo que era um mito, enfim, eu lembro-me de ler histórias sobre isto, aventurosas, que é a chamada Passagem Noroeste. O que é a Passagem Noroeste? É a alternativa ao Estreito de Magalhães, não é? Portanto, circular a América
pelo Estreito de Bering, depois andar ali a Alasca, a norte do Canadá, e depois vir por ali abaixo, ao lado da Groenlândia, e isso é, digamos, uma rota marítima que está fechada por causa dos gelos, mas que poderá vir a estar aberta e que tem imensa importância aqui, sobretudo para os chineses. E nesta disputa, na disputa das rotas marítimas, isto não é o primeiro episódio. Porque o primeiro episódio, porventura mais importante que este, foi a forma como esta administração americana, a administração Trump, de alguma forma deu sinal de que queria retomar alguma forma de controle sobre o canal do Panamá. O canal do Panamá estava começar a ser explorado por uma empresa de Hong Kong, e os americanos disseram, olte lá, quer dizer, porque repara, em qualquer, vamos supor, aquilo que toda a gente fala, Taiwan, há um conflito em Taiwan. Como é que a frota americana passa do Atlântico para o Pacífico e chega a Taiwan a horas se o canal estiver fechado? É que não é dar a volta lá para baixo pelo Estreito de Magalhães, não é? Nós temos ideia do que é que isso significa. Demora o seu tempo. Portanto, estamos a falar de facto, questões estratégicas para questões que nós achamos que são importantes, como Taiwan, não é? Portanto, não é só os taiwaneses que têm essa preocupação. Portanto, há aqui esta importância. Isto fez com que, na Segunda Guerra Mundial, até porque, curiosamente, tinha havido, pouco tempo antes, publicado até na Alemanha, um livro de um explorador alemão que fazia parte das SS, a dizer que maravilha, que isto é importante, Groenlândia, paisagens maravilhosas, não sei o que mais. Os americanos, quando a Dinamarca é invadida pelos alemães, não estão com meias medidas. Ocupam a Groenlândia, instalam ali bases, a começar por bases meteorológicas. Por exemplo, é a base meteorológica da Groenlândia que dá a luz verde para as operações do dia D, portanto, do desembarque na Normandia, sem essa estação, quer dizer, não havia na altura satélites, como há hoje, as coisas não se faziam como faziam hoje, eram estações terrestres, e desse ponto de vista, a rede de estações, nomeadamente da Groenlândia, são determinantes para saber se as condições meteorológicas permitem ou não o desembarque do dia D. Portanto, estás a ver a importância que isto já tem nessa altura. Ora bem, agora indo um pouco atrás, rapidamente, só para não perder muito tempo. Ora bem, história da Groenlândia. A Groenlândia tem os seus primeiros habitantes no tempo das pirâmides. Portanto, os primeiros inuitos, ou esquimós, ou enfim, populações vindas para a América pelo Estreito de Bering, terão chegado lá para aí há 4.000 anos. Mas deixaram muito poucos vestígios, há uns instrumentos, não há ossos, não há dentes, não há nada, portanto, muito pouca coisa. E houve várias vagas, e aquilo de vez em quando desaparecia, porque as condições de habitabilidade são terríveis. Portanto, e teve muitos períodos em que foi desabitado, até que um senhor chamado, que ficou conhecido como Érico Vermelho, portanto, um nórdico, um viking, de cabelos provavelmente ruivos, não é? Daí que estava um pouco, tinha corrido mal umas aventuras guerreiras e, portanto, era perseguido naquela zona de influência, nomeadamente Islândia, que tudo isto é o mesmo mundo, não é? A Islândia fica muito perto da Groenlândia. E já agora, o canal entre a Islândia e a Groenlândia é crucial, por exemplo, para o tráfico de submarinos entre a Rússia e os Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e a Rússia, como quiseres. Aqui os dados são enfim, a ordem dos fatores é arbitrária. Ora bem, este senhor chega lá, dá o nome Greenland, Terra Verde, para conseguir convencer vikings, noruegueses, nórdicos, é difícil dizer se era Noruega, a irem para lá. Isto ainda se passa no primeiro milénio. Pronto. Depois eles estão lá há 400 anos. Cerca de 400 anos. Portanto, e de repente desaparecem. Aí falta de 1400. Ninguém sabe exatamente porquê. Terá sido por razões que têm a ver com alterações climáticas. Houve uma chamada pequena idade do gelo, que teve efeitos incríveis na Europa. Houve outra coisa que também poderá ter tido influência, que foi a peste negra. A peste negra fez diminuir o comércio e eles precisavam de trocar peles por alimentos e coisas desse género. E, pouco antes, regressaram os inuitos. E há registro de que terá havido aquilo que é habitual, não é? Quando um povo chega e outro lá está. Portanto, até que ponto é que os vikings que lá estavam foram mortos pelos inuitos ou foram mortos pelo gelo,
Os historiadores discutem, o que é facto é que eles desapareceram. E então, quem vai regressar, séculos depois, século XVIII, são os noruegueses. E aquilo em princípio devia ser Noruega, não é? Agora perguntas-me porque é que aquilo é Dinamarca e não é Noruega. Porque houve um período em que todos aqueles reinos estavam juntos e as grandes potências ali eram o reino da Dinamarca, Shakespeare explica, e o reino da Suécia, portanto, que chegou a ser uma grande potência europeia na sequência da Guerra dos 30 anos. Portanto, temos aqui, na separação, depois que foram separando e tal, e nessa separação, a Dinamarca, dos reinos, a Dinamarca fica com a Groenlândia. Sendo que a Noruega não aceitou isso pacificamente, isto acabou por ser resolvido em tribunal internacional já no século XX. Mas pronto, está assente, não há discussão, aquilo é Dinamarca. Mas agora repara, quando estes dinamarqueses, noruegueses, quando estes nórdicos regressam à Dinamarca, já lá estavam os inuitos. Portanto, no fundo, eles fazem na Groenlândia o que nós fizemos no Brasil, ou o que os espanhóis fizeram na América Latina ou América Central, os ingleses, os britânicos na América do Norte, não é? Portanto, aquilo começam por ser colónias, só que ali havia muito poucos inuitos, muito pouca capacidade de resistência. Também não houve extermínio das pessoas por via de vírus, como aconteceu em boa parte das Américas, quando os vírus ali são mortos pelo frio, não é? Portanto, e é assim que ficamos. Sendo que, durante muito tempo, os Estados Unidos começam a dar sinal que querem também a Groenlândia. E aí volta a outro filme que também está na Netflix. Um outro filme que está na Netflix mostra uma história de uma exploração dinamarquesa, 1909, para, digamos, fazer o mapa da Dinamarca e esclarecer se digamos, a ponta norte é ou não uma ilha à parte. Porque umas décadas antes tinha dado por lá uns exploradores americanos que diziam, norte-americanos, portanto, que diziam que aquilo era uma ilha à parte, que havia ali um canal a separar essa península do corpo da Groenlândia e, portanto, no fundo a dizer, há aqui outro território, nós reivindicamos este território. Uhum. E a Dinamarca manda estas expedições, a primeira corre muito mal, a segunda é que é o objeto do tal filme que está no Netflix, que é um filme engraçado, contra nós, cães, muito gelo, muitas paisagens bonitas e muito dramatismo, para determinar isto é nosso. E não há aqui ilha nenhuma, é tudo a mesma gigantesca ilha. Pouco tempo depois, há uma primeira oferta americana de comprar a ilha. Em ouro, pagamento em ouro. Uhum. Mas os dinamarqueses dizem que não, e nessas conversações os americanos acabam por comprar ilhas, mas não a Groenlândia, umas pequeninas, ficam nas Caraíbas. Nas Caraíbas há um conjunto de chamadas Ilhas Virgens, Uhum. que há umas britânicas, e uma delas, algumas dessas ilhas eram dinamarquesas e foram compradas pelos Estados Unidos. Porquê? Porque nessa época, 1916, estamos na Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos estão preocupados com a segurança do Canal do Panamá. E ainda não estão na guerra. Ainda não entraram na guerra. Mas têm noção de que há ali aquele eixo, é um eixo fundamental. E depois, há uma tradição americana de comprar terras. Boa parte dos Estados Unidos é feito comprando. É uma coisa um bocadinho bizarra, mas foi assim que aconteceu. Flórida, que era dos espanhóis. Depois, a Louisiana, a grande compra dos Estados Unidos, que foi comprada aos franceses, porque o Napoleão queria dinheiro para as suas guerras europeias. Repara, a Louisiana é metade dos Estados Unidos, não é o atual estado da Louisiana, que é uma coisa pequenina, que não dá pessoas a falar francês ainda. Nós às vezes vemos isso em alguns filmes, há uns gajos que vivem nos pântanos que ainda falam francês. Não, estamos a falar de Mississippi, Missouri, tudo por ali acima, até o Midwest, portanto, uma área absolutamente descomunal. Depois temos a compra do Texas e da Califórnia, e por fim a compra Do Alasca. Aos russos. Compra do Alasca aos russos. com aquela, não sei, sorte, manha americana característica que é, compram a Califórnia, descobrem ouro passado uns anos. Compram o Alasca, descobrem petróleo passado uns anos.
De vez em quando estes escudos, será que eles sabiam? Será que eles sabiam antes de comprarem? Não sabemos. Ora, há uma coisa que sabemos. Na Groenlândia há recursos que hoje em dia são críticos, não é? São críticos. Que recursos estamos a falar? Estamos a falar de neodímio, praseodímio, sério, térbio, disprósio, ítrio, escândio. Isto são os nomes da terra, daquilo que a gente hoje conhece por terras raras. São elementos que são fundamentais para fabricar baterias, para fabricar geradores eólicos, motores elétricos, ímãs, dínamos, tudo o que tem. E também ecrãs de computadores, telemóveis, tudo aquilo que se faz no nosso mundo moderno e a transição climática também. A transição para um mundo mais dependente da eletricidade. Também sabemos, porque tem sido muito discutido por causa da Ucrânia, que a China neste momento domina este recurso natural. A China não tem petróleo, tem carvão, mas não tem petróleo, tem um território grande, portanto, é uma das fragilidades chinesas é não ter petróleo, mas tem 70% das reservas exploradas conhecidas de terras raras. É evidente que estamos a falar sobretudo das exploradas, porque depois das conhecidas há mais, mas aquilo é muito difícil de explorar, estamos a falar de processar toneladas e toneladas para tirar gramas, portanto é uma coisa extraordinariamente complexa, mas determinante, e aqui há quem estime, mais uma vez, é difícil fazer uma estimativa definitiva, estamos a falar de uma ilha que em algumas zonas tem 3 km de gelo por cima, 3 km de espessura, não é? Não é, é uma coisa mesmo, uma camada complicada. Portanto, estamos a falar disto, mas fala-se que poderá ter 25% das reservas mundiais. Portanto, neste equilíbrio em que se disputa quem é hegemónico no futuro, não é um detalhe. Portanto, temos aqui várias coisas, que é rotas, terras raras, e portanto percebe-se porque é que muito antes do Trump, no tempo do Wilson, no tempo do Truman e noutros tempos, os norte-americanos sempre disseram: nós estamos interessados na Groenlândia e fazemos ofertas de compra. Portanto, já fizeram uma e agora voltaram a fazer outra a seguir à Segunda Guerra Mundial. Aí houve momentos de tensão, porque na Segunda Guerra Mundial eles de facto tinham ocupado aquilo, depois tiveram que sair, não queriam sair logo. Ficaram lá muitas bases e essas bases mantiveram-se até ao fim da Guerra Fria. Agora só está uma base americana. As outras estão, a parte delas, vazias. Algumas são usadas pelo exército dinamarquês para exercícios. Mas o exército dinamarquês é um exército competente, mas pequeno, como se deve imaginar, para um país que tem metade da população de Portugal. E, portanto, não é uma potência, não é? Militar. E, portanto, este jogo... falta aqui uma coisa muito importante, que é: eu disse que era uma colónia, como é que isto evoluiu? Portanto, isto ficou na Dinamarca, e a Dinamarca nem sempre se portou bem com os inumitos. Nós às vezes achamos cá os colonizadores maus, não é? Os portugueses, os espanhóis, os belgas, os ingleses. Nunca falamos nem dos dinamarqueses nem dos canadianos, mas a forma como dinamarqueses, canadianos e outros trataram povos indígenas, não foi talvez um massacre, não foi em muitos aspectos muito, muito simpático essa forma. De tal forma que a comunidade inuit, os tais 57 mil habitantes da Groenlândia, a esmagadora maioria são inuitos. A relação é tensa, ao ponto de, quando foi a adesão da Dinamarca à União Europeia, passados uns tempos, os groenlandeses disseram: nós não queremos. Nós temos aqui, uma das nossas riquezas é peixe. A Europa tem muitas regras para as pescas e nós não queremos a pesca. Atenção, eles fizeram isso, mas não se livraram dos subsídios. Quer dizer, a coroa, digamos, a Dinamarca, a coroa dinamarquesa, a Dinamarca paga 500 milhões de euros por ano para subsidiar aqueles 55 mil pessoas, os serviços públicos daquelas 55 mil pessoas. Portanto, é dinheiro, não é? Mas isto foi evoluindo, portanto, os estatutos foram mudando, aquilo neste momento tem um parlamento eleito localmente, tem um primeiro-ministro, tem grande autonomia, tem a possibilidade de estar a preparar uma Constituição,
Fala-se, a maior parte dos partidos quer fazer um referendo para ser independente, e se esse referendo acontecer, o mais provável é que se torne de facto independente, porque essa parece ser a vontade da maior parte da população, e portanto dir-se-á, está bem, então, se eles querem ser independentes, porque é que estão zangados com os dinamarqueses, já tiveram aqui umas queixas passadas, poderão ser o 51º Estado dos Estados Unidos. Também, aparentemente, não é isso que querem. Uma sondagem conhecida recentemente, 85% dos groenlandeses não quer ser digamos, norte-americano. O que não quer dizer que não seja possível fazer uma intervenção, digamos, um trabalho na Groenlândia diferente do atual. O que até é possível com as leis existentes, ou com os tratados existentes. Os Estados Unidos, se quiserem, podem lá colocar mais tropas sem sequer terem que pedir autorização à Dinamarca. Os tratados permitem-lhes fazer isso, tratados que foram negociados a seguir à Segunda Guerra Mundial e no quadro da Guerra Fria. Portanto, eles podem fazer isso, mas isso é diferente da exploração dos recursos, não é? Portanto, há aqui uma vontade de evoluir para outra situação. É evidente que isto, em condições normais, é tratado pela diplomacia nos corredores diplomáticos. O Trump é Trump, não é? Portanto, e quando eufórico com a história com que tinha a operação na Venezuela, no avião, quando lhe perguntam, e agora a Groenlândia, ele disse, vamos para lá, aquilo é nosso, aquelas coisas que nós ouvimos, não é? E a Europa fica naturalmente preocupada, apesar de, como eu disse, a União Europeia, a Groenlândia não é a União Europeia, não é a União Europeia, fica naturalmente preocupada, houve tomadas de posição conjuntas, Portugal também assinou, há a percepção de que qualquer operação militar ali seria o fim imediato da NATO, como é óbvio, não é? Portanto, a NATO é uma aliança, um país, quer dizer, vamos lá ver, já houve países da NATO a trocarem tiros uns com os outros, não é? Turquia e Grécia. E Grécia, já o fizeram, mas não é Estados Unidos e um país europeu. Estamos a falar de coisas completamente diferentes, porque a NATO depende dos Estados Unidos, sempre dependeu dos Estados Unidos em termos da sua capacidade militar, e portanto eu creio que isto é uma forma de pressão, que eu espero que possa chegar a um acordo, sendo que aí é necessário ter consciência de que há uma espécie de corresponsabilidade, não é? Portanto, estamos a falar de facto de uma ilha, como eu procurei explicar, tem importância estratégica para o equilíbrio entre a Rússia, a China e o mundo ocidental, onde a presença de militar e de instalações, nomeadamente de proteção no cenário de uma guerra com troca de mísseis, é fundamental. Temos também consciência de que, como está infelizmente mais do que demonstrado, a capacidade militar na Europa é bastante limitada, não é? Portanto, a capacidade dinamarquesa, apesar de eu ter visto umas coisas, uma reportagem até ontem no Wall Street Journal, que eles já convidaram os juízes europeus para irem lá ver os exercícios das tropas dinamarquesas, é muito interessante, eles estão muito empenhados, mas eles deslocam-se de trenó, que aliás, de resto, não é nada especial, é assim que se tem que as pessoas que se deslocam naquele território, mas é necessário de facto outros meios e outros recursos, porque como eu disse, há as questões que têm a ver com os canais de comunicação e há o problema dos recursos naturais que também têm que ser abordados, uma vez que há falta daquele tipo de matéria-prima para o futuro próximo, nem sequer o futuro longínquo, é o futuro próximo. Terras raras, minerais raros. Portanto, é necessário, vamos ter que chegar a qualquer tipo de entendimento e não será um entendimento a que só chegaremos se um dia de 20 bases americanas levantarem não sei quantos helicópteros e nem sei quantos aviões para intervirem na Groenlândia, nem seriam precisos tantos, não é? Portanto, estamos a falar de uma coisa que é muito grande, mas muito pouco habitada e com muito pouca presença militar. Não é essa a questão. Aqui a questão é como é que a própria NATO vai tratar esta questão. Portanto, eu espero que isto seja um bullying passageiro e que a seguir quem se senta à mesa para negociar chega a algum ponto. Não creio que a compra seja a solução final.
aquilo que muito provavelmente vai acabar por acontecer é que mais tarde ou mais cedo, se calhar já depois da administração Trump, a Groenlândia vai acabar por se tornar independente e vai ficar com necessidades, nomeadamente de financiamento, porque já percebemos que atualmente é financiado pela Dinamarca. Quando se tornar independente vai ter que encontrar acordos de financiamento que abrem um caminho que, sobretudo, não pode ser ocupado nem por russos nem por chineses. Desse ponto de vista, há este ruído todo, mas se olharmos no médio e longo prazo, é para aí que temos que olhar.